E isso aqui é um bom exemplo. Isso aqui é um processo administrativo na CVM, sim, de ambiental dentro da CVM. O que ele é? O Ministério Público do Rio de Janeiro notificou a CVM porque notou que uma das empresas que tinham TAC em andamento, um problema gigante ambiental em relação a licenciamento, cumprimento de condicionante, colocava no site que possuía todas as licenças ambientais, que estava tudo certo. Só que o Ministério Público já tinha tomado todas as ações que ele podia na competência dele. Mas o que os caras entenderam? Pera um minutinho. Essa informação no site é uma empresa, é uma SA de capital aberto. As ações são negociadas em bolsa. Significa que se ele informa no site que está tudo ok, que ele tem licenciamento ambiental, ele simplesmente não está cumprindo as diretrizes de informação aos investidores. Ele está enganando os investidores, ok? E aí, neste contexto, o que aconteceu? O Ministério Público mostrou para a CVM que no site, por exemplo, estava escrito que, olha, eu vou fazer investimento de X milhões em programas ambientais. Na verdade, gente, os X milhões eram os valores das multas que eles tinham que pagar, ok? Por óbvio, isso aqui é o melhor exemplo que a gente tem de greenwashing. Mas, do mesmo jeito, ali, esta informação que eu estou passando para vocês, com a informação em relação ao Conselho de Administração da Vale, o que eles receberam de barragem, de conformidade de barragem, todas as barragens têm DCE, está tudo certo, o que a gente está fazendo? Nenhuma governança corporativa em relação a questões ambientais. Mas ainda nesse contexto de qualidade das informações ambientais, olhem essa capa aqui, é um relatório novinho da KPMG, de fevereiro agora de 2020. Ele é um relatório para hedge funds, ou seja, mercado total, para falar de investimento sustentável, né? Lindo. O que tem na capa desse relatório? Tem lá gráfico mostrando que vai ter retorno financeiro? Não, gente, tem uma tartaruga. Eu amo tartaruga. Mas na boa, se a gente tem que mostrar para os caras que são os caras que vão fazer investimento e dinheiro é o driver para a gente ter conformidade ambiental, eu tenho que mostrar para eles uma tartaruga, gente. Eu tenho que mostrar para eles que eles vão ter retorno, que os caras que vão fazer o hedge, que vão fazer com as commodities, eles vão ter retorno melhor. E é nesse retorno que eu tenho que focar nas informações de qualidade que eu vou passar. E para falar dessas informações de qualidade, quais são as métricas? A gente fala de variável climática. Como é que eu, investidor, sócio de uma empresa, sei se essa empresa está atuando corretamente ou não? Ou se eu sou um cara que vai querer só investir de mercado mesmo, na bolsa, o que eu faço? Como é que eu escolho a empresa? Qual é a métrica? Como eu comparo informações sobre conformidade ambiental, conformidade climática, para eu saber onde eu invisto? Não temos métricas. E não temos informações comparáveis. E não temos definições, não temos harmonização de termos. Para isso, a gente tem duas entidades que entram com toda a força aqui, que é o quê? A Sustainability Accounting Standards Board. Esses caras são os caras que fazem toda a diretriz de investimento, harmonização de termos, de informações que vão ser passadas na União Europeia, tá? Então, aqui eu até coloquei para vocês, ó, eles são o quadro, eles dão lá a forma geral de como é que a gente tem que reportar conformidade ambiental envolvendo conformidade climática. E eles dão um exemplo maravilhoso, que foi o que eu sempre falei, por isso que eu coloquei esse slide aqui, é deles, tá? Mas o que eles colocam? Gente, quando a gente faz relatório de sustentabilidade, o que eu tenho? Um relatório que mostra lá uma árvorezinha, uma mãozinha plantando, alguém abraçando a árvore, uma criança sorrindo, alguém sujo de terra. Pelo amor de Deus, o que o investidor, que é o cara que vai injetar o dinheiro, ou é o banco que vai dar o dinheiro, ou é o sócio que tem lá a sua ação na empresa, o que ele quer ver, gente? Ele quer ver alguém plantando árvore, ele quer ver gráfico, ele quer ver o retorno financeiro daquilo. Lembrem-se sobre as premissas de discussão. Eu preciso de retorno financeiro. E é para isso eu tenho que mudar o tipo de reporte que eu faço. Na outra linha, o que a gente tem também é a Task Force for Climate Related Financial Disclosures, que é o tal do TCFD. O que foi isso? Os bancos viram que eles precisavam de informação confiável para gerenciar risco climático, porque os bancos estão muito na nossa frente em relação à avaliação de risco e eles sabem que risco climático é um mega risco de carteira de portfólio que eles têm. Só que as informações são difíceis de encontrar, são inconsistentes e são fragmentadas. O que eles fizeram então? Em junho de 2017, eles publicaram um guia, o relatório de disclosure voluntário em relação a risco climático. E isso é o quê? São informações claras, comparáveis e consistentes, falando sobre os riscos financeiros e oportunidades da variável climática, ok? Então, essa forma de harmonizar e de dar uma diretriz sobre como reportar para que os bancos entendam e consigam fazer essa avaliação de risco. Por exemplo, nessa mesma apresentação do CIT que eu já passei para vocês, o que a gente tem são as principais lições que o CIT coloca. Olha só, o maior risco em relação à variável climática
é não agir, é a inação. Esse risco de variável climática só vai aumentar, o gerenciamento vai ficar cada vez mais desafiador e custoso, divulgação das informações tem que ser precisa, e se ela for precisa, ela beneficia todo o sistema financeiro, e na verdade eles olham isso como uma oportunidade de suporte para clientes para investir na adaptação climática e nas soluções mitigadoras, tá bom? Ações de governança corporativa em relação à variável climática. O que a gente tem? 3 simples itens que em todos os papéis que vocês olharem, todos os relatórios que falem sobre governança corporativa e compliance aí ambiental geral, incluindo climático, o que eu tenho? Bônus de performance tem que ter correlação métrica com as diretrizes climáticas, e eu preciso criar valor para o acionista. Então, não é só criar valor. Eu crio valor, mas eu asseguro que eu tenho métrica para cumprimento em relação a emissões e em relação ao ambiental em geral. Planejamento estratégico tem que englobar risco e oportunidade climática. Ponto. Não dá para discutir. E isso quem faz é o conselho de administração. E o processo decisório da empresa, por óbvio, tem que integrar a questão climática, a questão ambiental de forma geral, conformidade sendo base disso. Porque eu vou ter decisões de investimento muito melhores subsidiadas nesse caso. E aí, para a gente concluir, o que eu tenho de novos horizontes para mostrar para vocês? Eu mostrei um monte de informação aí preocupante, mas eu tenho algumas ações que vale a pena levar em conta. Uma indução de novo comportamento, uma mudança de cultura, porque eu passo de um sistema normativo de comando e controle ambiental / climático, com metas e remunerações atreladas exclusivamente à parte financeira, para algo que vai atrelar, como eu falei, um bônus de performance ou a própria remuneração. Ele atrela remuneração, por exemplo, a meta climática aqui. Eu tenho essa notícia da Shell, que iria de fato fazer essa correlação da remuneração dos seus executivos com metas de redução de emissão de carbono. Fantástico. Ou eu tenho, por exemplo, Harvard, que me coloca lá na escola de Direito, governança corporativa, regulação financeira, e os caras vêm e falam, olha, conselho de administração, entende o que é a ESG, ambiental, social e governança corporativa? Porque o conselho tem um papel fundamental. Se ele tem que olhar ao longo prazo, ele tem que trazer para dentro todas as discussões, a avaliação de risco e oportunidade do ponto de vista climático ambiental. Depois eu tenho uma outra publicação de Harvard que foi fantástica também em relação, olha, o que são esses sustainability ratings, né? As classificações aí, empresa mais verde, empresa menos verde, ou é green bond, como é que isso funciona? Gente, olha só, olhem de fato para a conformidade ambiental, porque se a gente for olhar só a conformidade regulatória, lembrem da história das DCS, não vai funcionar muito bem, e eu tenho um dever fiduciário envolvido em relação ao conselho de administração. Eu tive também Fórum Econômico Mundial aqui, que fez uma publicação específica também fantástica em relação a como é que eu insiro variável climática na governança corporativa, tá? Isso aqui é um aprendizado, mas eu acho que definitivamente o nosso ponto de virada, além de pandemia e Covid, por óbvio, que eu acho que vai ter uma diretriz aí em reprecificação de ativos e como é que a gente avalia riscos de forma geral, o nosso ponto-chave para conformidade ambiental e regulatória, incluindo variável climática, é esse aqui. O que eu tenho hoje? O inquérito administrativo em andamento na CVM, que investiga os diretores da Vale, incluindo o diretor-presidente, e os conselheiros do Conselho de Administração em relação às decisões, ao dever fiduciário, ao dever de diligência de cada um deles na administração da empresa em relação ao acidente de Brumadinho. Então, isso aqui não é nada sobre responsabilidade ambiental. A responsabilidade ambiental está lá nos outros processos em andamento. CVM está avaliando o dever fiduciário. Como é que as decisões foram tomadas que levaram a barragem romper? Por que aquela estrutura administrativa que estava lá embaixo nunca foi removida? Sob a ótica de dever fiduciário. E por que eu acho que isso aqui é o nosso ponto-chave? Porque na medida em que eu tenha efetivamente condenação do alto escalão executivo e dos conselheiros de administração, por exemplo, aí sim eu vou ter administradores muito mais preocupados e de fato atentos para as questões de variável ambiental e variável climática. Eles vão entender que vai ter um resultado econômico que não seja para a empresa, mas que seja para o próprio bolso, pelo menos, ok? E eu acho que isso aqui vai ser o driver de mudança de comportamento. E para terminar com uma última charge aqui, logicamente que a gente está falando de incorporar a variável ambiental e climática dentro de um mundo corporativo, mas é exatamente para que esse mundo corporativo continue a existir, porque hoje mais do que nunca a gente entendeu que economia sem meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável qualidade de vida, ninguém vai para frente porque não tem economia, não é mesmo?
Espero ter passado o recado. Esses são os meus 2 livros publicados que o Caio já passou para vocês, tá bom? Agradeço muito pela oportunidade, peço desculpas aí pelas nossas entradas de pandemia com a internet caindo em casa, mas espero que todo mundo tenha aproveitado. Muito obrigada. Deixa eu pedir, Carol, deixa eu te pedir, por favor, para liberar o vídeo de volta. Ana, a minha internet também aqui ficou instável, eu também caí, estou aqui conectando com a internet do celular, então eu tomei uma precaução de colocar... Gravar os vídeos. Mas aí ela precisa só liberar o meu vídeo, mas enquanto ela não libera, vamos... Passando, então, já para a sessão de Q&A. Primeiro que tem aqui várias mensagens, Ana, falando super legal a aula. Tem muita gente aqui com várias perguntas super bacanas. Eu queria pedir para que quem colocou perguntas antes da gente cair, que, por favor, coloque novamente, porque se perderam. Então, infelizmente, eu não consigo, eu não gravei todas as perguntas que estavam antes de ter a queda. Então, Ana, tem aqui algumas perguntas para a gente começar. Uma primeira que apareceu aqui, que é o seguinte. Vamos lá. O Leonardo Amorim, ele pergunta se a estratégia de falar em meio ambiente como oportunidade de retorno financeiro não pode estimular os formuladores de política pública e também os reguladores e até mesmo a opinião pública a desvalorizar a necessidade que as empresas cumpram com os requisitos ambientais quando esses riscos são deficitários, né? Ou seja, esse trade-off entre a questão da oportunidade econômica e uma obrigação jurídica. Nesse mesmo sentido, eu vou agrupar as perguntas para poder contemplar a maior quantidade possível. O Pedro também faz bem semelhante. Acho que agora eu vou começar o vídeo. Pronto, deu certo. O Pedro pergunta, o Pedro Carvalho, se o engajamento mais proativo da iniciativa privada com a agenda climática deveria ser mais estimulada pela internalização dos custos e dos riscos ambientais ou por meio de regras de conduta estimuladas pela regulamentação estatal. Então, essa coisa, né, do comando e controle versus instrumentos e incentivos econômicos. Vou colocar essa e aí depois a gente pode passar para as próximas. Tá bom, então vamos lá. O que a gente tem hoje já são normas ambientais válidas e em vigor que não são cumpridas. E aí estão incluídas as normas em relação a emissões atmosféricas, tá? Então, na verdade, a gente não vai ter um trade-off, a gente vai acrescentar um argumento para assegurar a conformidade, porque hoje, na minha experiência, o que eu posso falar para vocês é que a conformidade é muito, muito, muito baixa. E por que é isso? Eu faço uma avaliação de risco-benefício e nessa avaliação de risco-benefício não vale a pena eu cumprir. Se eu conseguir um documento, seja lá como é que eu consegui, ele já for o suficiente para que eu consiga operar, eu não vou fazer cumprimento de condicionante ou de tudo aquilo que levou à geração, à emissão daquele documento. Então, o que eu coloquei de perspectiva econômica não é trade-off, de forma alguma. É a gente conseguir acrescentar um argumento para assegurar a conformidade. E aí, lembrem de uma coisa também. Conformidade é o básico. Estou falando assim, só de cumprir o que está previsto em norma. Nada além disso, ok? Eu acho que você está no mudo aí. Se você puder ativar o microfone. Tá, desculpa. Não, eu ia pedir para a Ana parar o compartilhamento de tela, só para poder também a gente voltar mais... Não o teu vídeo, o teu compartilhamento da apresentação. Acho que estava aqui. Mas volta aí o vídeo, a gente quer te ver. Bacana. Pronto, agora acho que deu certo. Temos mais perguntas, então. Olha, o Matheus está perguntando aqui vamos lá, quais são as penalidades que a CVM pode impor por quebra de dever fiduciário. É bem interessante essa pergunta. Quais são as sanções que podem ser impostas? Depois a gente tem aqui uma pergunta que é do Gustavo Reginato: como envolver a gerência de nível médio para levar os riscos para a diretoria e para o conselho? Porque eles também não querem ser vistos como alguém que não gerencia riscos ou que não traz os problemas. E aí vou pegar a terceira pergunta do Luiz Eduardo Marrocos, que ele pergunta quais são as mudanças legislativas que poderiam aperfeiçoar a governança corporativa para incluir a variável climática.
Então, sanções da CVM. O que a gente está falando aí primeiro, vai ser algo inovador, porque eu não tenho avaliação da CVM em relação a decisões de cunho regulatório ambiental, ok? Mas o que eu vou ter? Eu vou ter sanções pecuniárias e eu posso ter, por exemplo, o impedimento do cargo de administrador imposto. Então, isso é o que vai pegar muito para as pessoas físicas envolvidas. Porque sanção pecuniária, bem ou mal, pode ser que saia fisicamente de cada uma das pessoas que estão lá envolvidas e de quem eles entenderem que quebrou o dever fiduciário, mas no fundo eu tenho os D&Os, que são os seguros de diretoria, que vão cobrir isso, a própria empresa que pode cobrir isso. Então, o pecuniário faz diferença, mas na verdade a maior diferença vai ser se houver a imposição das penalidades de não mais exercer cargo de administração, tá bom? Isso de fato é o que vai pegar, que vai ser importante. Agora, Caio, só me ajuda de novo com as outras perguntas. Que aí eu estava fechando minha tela aqui. Tá bom, teve uma pergunta que é como envolver a gerência de nível médio para também ser parte dessa governança. E eu acho que o Luiz Eduardo tinha perguntado sobre quais são as mudanças legislativas para induzir as empresas a incorporar a variável climática na governança. Então vamos lá, para a gerência, como é que eu envolvo a gerência? Eu preciso trabalhar os 3 pilares de governança corporativa para isso. Transparência. Lembrem no caso do relatório da Vale, que está escrito que todas as gerências trabalhavam em silos. Então, o que tiver de problema, a gente resolve aqui dentro, ninguém mais sabe. E assim, resolve na medida em que o diretor responsável tome as decisões, porque ninguém de baixo também questiona essa decisão. Nesta linha, a gerência só consegue agir se tiver a governança corporativa implantada e, por exemplo, as ações foram transparentes, então eles têm comunicação com as outras áreas, as informações são de fato passadas. E se elas não forem, a gerência tem uma linha de contato com alguma outra diretoria, ele consegue levar o problema adiante sem que ele seja prejudicado. Isso é governança corporativa 100%. Eu preciso ter estas linhas de comunicação abertas e uma operação transparente. Mas vejam bem, eu nem sei se efetivamente na operação da Vale eu já não tinha esse tipo de governança corporativa implantada. O ponto é, não adianta estar no papel, tem que ser efetivo. O que a gente mais vê em relação à governança corporativa são lá a missão, valores, propósito, tudo bonitinho impresso na parede. O problema é que tem que sair do papel e vir para a realidade. Então, a gerência só consegue funcionar nestes termos. Se eu tiver uma gerência no mesmo formato que está descrito no relatório da Vale, que, meu diretor manda tudo o que aconteceu, fica com a gente, não sai nada daqui. E eu não posso reportar, eu não tenho linha de reporte para fora, eu vou segurar o meu emprego e vou ficar quietinho. Então, o primeiro ponto para a gerência conseguir estar envolvida eu preciso de transparência, eu preciso de linhas de comunicação e, por óbvio, eu preciso de responsabilidade corporativa. Então, as metas da própria gerência têm que estarem correlacionadas a métricas de conformidade ambiental e climática. Se elas não tiverem, mesmo que eu tenha transparência, que eu tenha um canal de comunicação, a própria pessoa pode não ter incentivo nenhum para fazer. E, gente, isso, olha só, fazer um disclaimer, é natureza humana. A gente não está falando de pessoas de má índole. A gente está falando de quem, pela sua própria natureza, quer preservar o seu emprego e acha que pode gerenciar de alguma outra forma. É natureza humana. Para isso, lembrem da história do cinto de segurança. A gente só começou a usar cinto, efetivamente, e eu posso falar isso, porque ia ter multa. A gente não começou a usar cinto de segurança porque a gente entendeu num primeiro momento que aquilo era essencial para a nossa segurança ao dirigir os carros. Funciona aqui do mesmo jeito. A gente precisa mudar a cultura. E para mudar a cultura, o pontapé inicial é incentivo, principalmente de remuneração, ok? Outra pergunta de novo, Caio, que a gente estava falando? Das mudanças legislativas. Legislativas, vamos lá. Mudança legislativa para governança corporativa não vai funcionar, porque o que eu tenho? A legislação me manda cumprir as normas em vigor. Essas normas já existem, são válidas e deveriam ser cumpridas. O problema, de novo, lembra do nosso sistema que eu falei aí, que é a mudança de comportamento, mudança de paradigma? Meu sistema de controle, na minha opinião, falando do ponto de vista ambiental, exclusivamente que incorpora a variável climática, ele é um sistema falido. Se eu quiser, eu consigo gerenciá-lo da melhor forma, com multas pequenas, com processo administrativo que leva bastante tempo, portanto não pedagógico, não vai me desincentivar a continuar infringindo norma ambiental climática. A ação judicial vai levar 20 anos, 25 anos,
Diretoria, gente, não fica na empresa 20, 25 anos. E aqui da ação judicial, até algo que eu não tinha falado para vocês durante a apresentação, lembrem de uma coisa. A CP ambiental leva 20 anos, ou mais do que isso, joia, e ela não é provisionada. Porque a CP, chance de perda é possível você não provisiona nas regras contábeis, ou mesmo que ela seja provável, você não consegue estimar o valor de perda. Não estimou, você não pode provisionar. Significa que nunca aparece no balanço como sendo um passivo. Em não aparecendo no balanço, ninguém dá nenhuma importância para a CP ambiental. Tanto que hoje em dia a gente tem até comutização desse serviço. Eu tenho as CPs ambientais que vão durar aí 20 anos e que a empresa contrata para pagar, o advogado contrata por 50 mil reais. Isso já aconteceu. Eu não estou falando de caso hipotético. Então, e ninguém vai preso do ponto de vista criminal. Então, se você for olhar, o que eu tenho de legislação ativa em vigor, que deveria ser cumprida, não precisa ser alterada. Na verdade, o que a gente precisa é, de fato, executar a governança corporativa, porque é uma mudança de comportamento e de entendimento do próprio ser humano que, olha só, se eu continuar com a economia, e agora em tempos de pandemia, então, para a gente falar sobre isso, é mais claro do que nunca, mas se eu continuar com a atividade econômica, como eu sempre continuei, lucro à frente de tudo, independentemente da metodologia que eu use para isso, não vamos funcionar, ok? Muito bem. Temos mais perguntas, Ana. Olha, a próxima agora é se é possível incorporar no compliance ambiental e na governança corporativa a gestão do risco climático e ambiental por meio de seguro ambiental. Essa é uma primeira. E temos uma outra que é se a responsabilidade criminal dos administradores pode ser aplicado a mudanças climáticas. Vamos lá, vamos começar pela última aqui, ó. Responsabilidade criminal, a gente vai aplicar ela sempre que eu tiver uma lei que fale sobre conduta criminal, que eu consiga deixar lá uma conduta típica. Para a mudança climática, a gente vai ter que reverter para a regulação disso. Então, a regulação especificamente que eu estou falando são as normas de emissão, ok? Que é o que é válido, está em vigor e que pode... Ups. Mais uma vez, teve uma queda da Ana. A gente tinha mais uns minutinhos e como as perguntas, a gente tinha mais uns 15 minutos, então ainda teria bastante tempo para contemplar as perguntas de vocês. Então, mais uma vez, se ela tenta se reconectar, a internet hoje, pelo visto, está ruim em São Paulo e no Rio, porque a minha também caiu. Vocês pediram para que a gente passasse os nomes do documentário e também dos livros. Teve várias perguntas que me pediram isso, então deixa eu só falar para vocês e vocês anotam quais são os livros que a Ana escreveu. Então, um livro é o Responsabilidade Civil Ambiental dos Financiadores, publicado pela Lumen Iuris, em 2002. Ela é coautora desse livro. E ela é autora do Direito Ambiental Aplicado aos Contratos, que foi publicado pela Verbo Jurídico em 2008. Então, esses são os dois livros. E eu acho que o documentário que ela mencionou da Netflix, muita gente colocou aí nas respostas, eu acho que é Dirty Money, né? Eu não vi, pessoalmente. Não sei se, Carol, você viu esse documentário e pode confirmar. Não assisti ainda, mas várias pessoas colocaram que é esse. Eu não assisti, mas tinha ouvido falar também, que é altamente recomendado. E eu coloquei o link, mas, de novo, foi antes de cair da primeira vez, o link dos dois documentos que a Ana mencionou, a carta da BlackRock para os CEOs e o relatório de riscos do World Economic Forum, mas também qualquer Google, vocês acham bem fácil também esses dois documentos. Estava só aqui colocando, Ana, enquanto você voltava, as referências. Muita gente estava pedindo mais uma vez o nome dos seus livros e alguns dos documentos que você falou. Então, vamos lá, voltando. Gente, desculpa, agora eu conectei pelo celular. Vamos ver se assim não caiu mais, tá bom? Só me lembra agora da outra pergunta, Caio, por favor. A outra pergunta era se você pode induzir gerenciamento de risco climático por meio de seguro. Vamos lá, quando a gente fala de seguro ambiental também, eu discuti bastante isso lá na época de avaliação de responsabilidade civil ambiental dos financiadores, tá?
método econômico de investimento, inclusive seguro, eles vão ser sempre indutores de comportamento. Então, se a gente for fazer um paralelo, por exemplo, os seguros dos diretores, que é o tal do D&O, Directors and Officers, que é o que faz para a pessoa física, quando ela tem, por exemplo, um problema de crime ambiental, eles acionam esse seguro. Se eu tiver um seguro que tenha lá condições para que ele possa ser acionado, e uma das condições, por exemplo, seja, olha, você precisa assegurar que as decisões que foram tomadas estão em conformidade com as normas de emissão de gases de efeito estufa, vai ser um indutor de comportamento. É só assim que o seguro vai funcionar, tá? Ele funciona desta forma para a variável climática e vai funcionar dessa forma para a variável de conformidade ambiental também, não tem diferença. Agora, o que a gente precisa lembrar é que seguro no Brasil ainda é um assunto muito sensível, porque os produtos são muito caros. A gente já tem, por exemplo, a AIG, eu tive algumas reuniões com eles, já com clientes discutindo seguros ambientais diversos, principalmente para áreas contaminadas. Já existe alguma diversidade de produto, mas a contratação continua sendo muito cara. E aí, de novo, se a gente olhar a variável climática, eu estou falando de norma de emissão de gás de efeito estufa, gente. Sendo muito sincera de novo com vocês aí, eu sou um tanto quanto pé no chão quando eu falo da parte ambiental. Acho que são uns 20 anos de experiência para isso, mas eu não tenho conhecimento de clientes aí nos últimos 5 anos que tenham feito investimentos muito fortes para assegurar a redução de emissão de gás de efeito estufa, para fazer a otimização de processo produtivo com foco em emissão. O que eu conheço de otimização de processo produtivo que foi feito aí nesses 5 anos que eu posso dizer para vocês, foi exclusivamente necessidade de atualização de parque produtivo, que veio com uma melhoria de emissão, porque já é natural tecnologia nova. Mas até mesmo para a implantação de novas linhas, que geravam uma emissão, e isso foi um caso muito recente, implantação de 3 linhas novas numa fábrica que já existia, e o ponto principal era, de fato, a bacia aérea da área. A operação já tinha começado antes do licenciamento, a gente teve a CETESB depois fazendo alguns questionamentos, mas acabou emitindo a licença com algumas dúvidas em relação se a bacia aérea de fato comportava aquilo. Sendo muito honesta, a gente ainda precisa trabalhar muito conformidade ambiental de forma geral, emissões atmosféricas incluído nisso, e eu acho muito difícil que a gente tenha atividades econômicas de setor privado, principalmente, preocupadas neste momento, ou que teriam caixa, né, orçamento, principalmente no momento que a gente está vivendo, para contratar seguro ambiental em relação à variável climática, ou por causa de risco climático. É risco da atividade, ok? Não seguro para se eu tiver uma inundação eu ter algum tipo de ressarcimento. Não é isso que a gente está falando. Interessante. Ana, tem algumas perguntas sobre regulação. E eu acho bem interessante, eu também tenho um maior interesse. Deixa eu ver quem foi. O Gustavo pergunta, Gustavo Souza, o quão distante a gente está de incluir as recomendações da TCFD em regulação ou autorregulação do sistema financeiro nacional do Brasil. E aí pediram também para você fazer uma avaliação exatamente comparada da situação da nossa legislação em relação ao cenário internacional. Vamos lá. Incorporação de TCFD. São só recomendações, gente. É boa prática absoluta. Ação voluntária. Não conheço absolutamente nenhuma discussão que remeta à probabilidade de a gente ter as recomendações da TCFD incorporadas em forma de alguma norma, nem que seja ao menos para a gente harmonizar conceitos, tá? Nunca ouvi essas discussões. O que a gente pode lembrar, para fazer um paralelo aqui só, é o seguinte: quando a gente fala de banco, e isso é uma iniciativa de banco, é que a discussão de responsabilidade civil ambiental dos financiadores foi muito ampla e levou o Banco Central a fazer movimentações para definir política de responsabilidade socioambiental e relatório de informação aí de riscos ambientais nos portfólios dos bancos. Quando isso aconteceu, teve uma movimentação muito grande dos próprios bancos via FEBRABAN, e aí o resultado foi que a norma de relatório anual caiu, era uma consulta pública, só caiu, nem foi para frente. O que saiu foi a resolução 4327,
certo, né, Caio? 4327 do Conselho Monetário Nacional, que fala só sobre o Programa de Responsabilidade Socioambiental, Política de Responsabilidade Socioambiental dos bancos. É uma norma extremamente programática, foi uma grande evolução, por óbvio, a gente consegue achar as políticas dos bancos na internet hoje, mas ainda é algo bem tênue, que eu quero dizer. Se a gente comparar com o TCFD, pode ser que a gente tenha algum movimento, né, em algum momento aí por vir, para continuar discutindo como é que a gente tinha que pelo menos harmonizar, ter informação consistente e comparável do ponto de vista de risco climático, né, emitido pelas empresas principalmente. Se a gente tiver mais movimentação, pode ser que isso vá para frente, mas no momento nunca houve discussão em relação a isso, tá? Vai continuar sendo visto como uma norma de boa prática. E, na verdade, como eu falei, usando o conceito do econômico aqui no ambiental, não seria uma norma nem de boa prática, é uma norma de inteligência dos bancos. Porque se eles conhecem o risco da variável climática, eles gerenciam o risco de portfólio. Essa mesma lógica se aplica para todas as atividades privadas. Se eu conheço o meu risco de variável climática, eu consigo gerenciar melhor o meu negócio e garantir que ele continue existindo no longo prazo. Se eu não conheço, eu não gerencio o risco, eu estou sendo muito falho com os meus investidores, tá? E aí, se eu for para a segunda pergunta de comparar com o cenário internacional, é assim, gente, de novo do ponto de vista prático, tá? Eu sou bem desconfiada em relação às informações de cenário internacional, porque o que eu vejo que acontece na prática, e ficou muito claro com a história das queimadas na Amazônia, é que as informações são manipuladas. E as informações são manipuladas para o benefício do próprio país. Então, eu tenho a União Europeia toda preocupada, mas se a gente for olhar todos os países e as normas de emissão, por exemplo, o caso do Dieselgate. Desculpa, é uma empresa gigante, uma empresa alemã. Os caras são alemães, a gente leva, né? Não, brasileiro, todo mundo fala e eu não compartilho desse pensamento. Ah, só podia ser brasileiro. Galera, a gente mora no Brasil. Sou eu que faço o que é o brasileiro. Então, eu tenho que tomar por mim as minhas ações e falar, eu sou muito consciente do que eu faço, eu não passo por cima de ninguém. Para com essa história de que só podia ser no Brasil, porque a gente mora aqui. Se você não tá feliz, pode pegar as malas e ir para fora. Mas, se eu usar essa lógica e ver o que aconteceu com o desflorestamento e Dieselgate, eu acho que as informações são manipuladas. Então, por mais que a gente tenha lá, não, a União Europeia está preocupada e tem lá o SASB como norma e ele está muito mais para frente do que a gente, porque é outra coisa que a gente tem, a síndrome que a gente sempre está atrasado nas informações, o que os outros países, principalmente hemisfério norte, estão mais adiantados. Eu não sei efetivamente se o que sai na mídia é o que está sendo feito na prática. Com o caso do Dieselgate e as ações e vários outros casos pequenos que a gente tem conhecimento, e aí vou dar 1 minuto de informação para vocês de por que eu faço esse comparativo. A gente tem uma série de clientes no escritório e a gente tem muitos casos. E a gente vê casos de coisas que acontecem aqui no Brasil, de empresas que tomam decisões que não são pautadas em conformidade ambiental e que são detidas por empresas da União Europeia que têm capital listado em 2, 3 bolsas, gente. E as ordens vêm de fora. Então, para eu falar de cenário internacional, eu acho que assim, pelas informações que nós temos, sejam elas de fontes diretas, sejam elas das fontes indiretas, mídia em geral, me parece que o TCFD fica cada vez mais forte e que pode ter, de fato, um impacto agora pós-pandemia, se a gente tiver uma reprecificação de ativos e se a história do capitalismo diferente daqui para frente vingar. Se eu parar de pensar em lucro em primeiro lugar e eu conjugar bem-estar social com lucro, assim, é o meio termo de tudo que a gente precisa. Eu acho que aí a gente vai ter algo mais efetivo. Mas cenário internacional, a gente ouve muito que está desenvolvido, que a gente tem as normas, o uso da SASB, mas além disso, não boto minha mão no fogo, tá bom? E, Ana, essa discussão é muito interessante. Vou fazer um jabazinho aqui rápido, já que você falou da 4327. Foi isso mesmo que aconteceu de 2012, quando a consulta saiu para 2014. Foi retirado do texto a exigência de que deveria ter relatório de sustentabilidade. Foi uma pena. E lá atrás, em 2014 mesmo, eu fiz uma análise com uma colega do Instituto Socioambiental sobre a norma. E a gente ali tinha uma perspectiva crítica de que a norma, ela, como você falou, era muito programática, talvez um pouco demais, não tinha nada assim de critérios mais substantivos, e eu acho que talvez seja a hora até da gente pensar em trazer novamente essa discussão
sobre uma atualização dessas normas. E eu acho que hoje a gente tem tantos instrumentos como o TCFD, que a gente já tem bem mais material do que a gente tinha há 5, 6 anos atrás para fazer esse debate, né? E aí a outra coisa também ainda nesse tete-a-tete saíram notícias agora, tá trazendo também o debate para o contexto que a gente vive, de que o Banco Central da Inglaterra, o Banco da Inglaterra estava planejando até o final do ano incorporar alguns critérios, alguns requisitos regulatórios sobre risco climático, e que a pandemia, pelo visto, vai atrasar esses planos, e o sistema financeiro também está ali pressionando para que isso seja um pouco prorrogado. Eu vou fazer uma última pergunta, me colocando no papel, no direito de estar na prerrogativa de ser moderador, para encaminhar, porque eu queria muito te ouvir. Eu vou dar a 7ª aula sobre litigância climática, então eu também acho que todo mundo, essas perguntas sobre litigância têm surgido em todas as aulas, então até para o benefício geral da plateia virtual, eu ia te perguntar como é que você vê o papel dessas ações judiciais que têm surgido ao redor do mundo em face das empresas, e se elas podem ser um driver de mudança também de governança, de práticas e políticas corporativas. Olha só, todo movimento, seja ele judicial ou não, é sempre um driver para mudança de comportamento, tá? A única coisa que a gente precisa ver quão efetivo eles são. Essas ações de litigância climática, sendo honesta com vocês, fiquei muito triste quando eu vi os comentários em relação a elas em grupos diversos que não ambientais, tá? Porque tudo, obviamente que o ser humano tá com a crítica na veia nos últimos anos, mas é assim, não, é esse pessoal que acha que mudança climática existe mesmo, que isso vai acabar com a humanidade. Tem sempre um viés de deboche, um viés que retira a credibilidade disso. Então, para mim, é algo que, de fato, é um indutor de comportamento. Se você se lembrar, Caio, na história dos bancos, a gente teve muita atuação do Greenpeace em frente a bancos, lá atrás, para falar assim, para de financiar o empreendimento X que está causando poluição. Então, de fato, qualquer movimentação, inclusive judicial, é indutor. A gente só precisa que elas sejam críveis. Então, quanto mais midiático for, pior vai ser para a efetividade, para ser indutor de comportamento. Quanto mais racional, quanto mais lógico for essa ação pautada em argumentos, aí preferencialmente econômicos e de comprovação científica, melhor vai ser. O contencioso, e óbvio que aí é uma característica minha pessoal, tá? E até por isso que eu fui trabalhar com o tema de ambiental dentro da governança corporativa. O contencioso, para mim, é uma parte árdua do direito, porque eu vou trabalhar um tema com um juiz que não estudou o direito ambiental, muito menos aí o detalhe da emissão atmosférica de gases de efeito estufa, que tem 1 milhão de outros casos com ele, que não tem tempo e que não vai dar a importância que eu preciso. O contencioso, para mim, é algo difícil, porque além de eu ter esta pessoa que vai julgar o processo, é algo que vai demorar demais. E quanto mais eu demoro, menos efetiva eu sou. Por isso que eu fui pro lado do consultivo. Lógico que a gente faz contencioso, né? Está na veia, mas eu acho pouco efetivo. Então, quando eu falo de litigância climática e das ações, eu acho que elas são ótimas, elas são indutores de comportamento, de novo, desde que os argumentos sejam razoáveis e pautados em dados concretos, não aí nas informações mais do tipo de ativismo, mas elas podem fazer bastante barulho na hora da proposição e lá fora. Quanto mais rápido andar, melhor, mas mesmo assim o judiciário vai ser muito lento em qualquer lugar do mundo que a gente esteja falando para os efeitos serem sentidos. Então, o barulho da promoção, da proposição da ação vai valer a pena, mas depois disso eu acho que a gente precisa de outros vieses de ação. Bom, como sempre, a gente tem várias perguntas que infelizmente a gente não vai poder fazer. Muito obrigada, Nursi, mais uma vez. A gente pede desculpa, mas até na primeira aula eu antecipei que isso poderia acontecer, faz parte desse tipo de aula virtual, ter essas quedas. Eu queria só comentar, a Amália fez um comentário que eu acho super importante, que é a questão do horário. A gente tem começado, vocês têm percebido, 9 horas em ponto, e a aula estava prevista para terminar 10h15. A gente percebe aqui da moderação que muitos alunos eles vão entrando ali 9h05, 9h10. Então, é por isso que a gente tem dado essa margem de tolerância de 5 a 10 minutos, 10h24, vamos acabar às 10h25 no máximo,
porque a gente sabe que estende um pouquinho além do horário, mas é também até para contemplar mais perguntas que têm chegado. Mas a gente super se preocupa também e agradece esse comentário, porque, de fato, seguir o horário é importante para todo mundo tem seus compromissos, mas é só essa razão pela qual a gente tem esticado um pouquinho aí, um pouco as aulas. E, bom, então, sem prolongar mais uma vez, muito obrigado. E terceiro e último aviso, repetindo, a próxima aula não vai ser terça-feira, dia 21, vai ser quarta-feira, dia 22. A gente vai mandar um lembrete. Um abraço. Abraço. Tchau, Caio.